Glórias a Deus. Deus tem falado conosco nessa noite algo muito importante em Deuteronômio capítulo 1, no verso 17, que diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Eu sempre tenho dito: o que estiver ao meu e ao seu alcance, não precisa perguntar a ninguém. Se você vê que é algo importante para alguém, para uma família, para um irmão, para uma irmã, faça. E se você vir que precisa ser feito e para você é difícil, não busque os homens. A palavra de Deus está dizendo: faça vir a mim, faça vir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos entender que o que é para ser feito, tem que ser feito. E se não tens condições, busque a Deus, e Ele mostrará todo o passo para que seja feito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz que não devemos fazer distinção do pequeno e do grande. A verdade deve ser dita para o pequeno e para o grande. A correção é para o pequeno e para o grande. A disciplina é para o pequeno e para o grande. E a santidade tem que ser do grande e do pequeno. O altar tem que estar em perfeito estado do pequeno e do grande. E a ordenança de Deus é para o pequeno e para o grande. Não se pode fazer distinção. Eu sou grande, você que é pequeno, que tem que ser feito, você que tem que fazer, é você, é obrigação sua, é dever seu. Não. Nós somos ministradores do Evangelho. Nós representamos o Evangelho por igualdade. Apenas existe uma pessoa para apacentamento. Mas a direção tem que ser lá do céu. Como ele diz: assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. É só a gente meditar. O que Deus prometeu aos mártires, que Deus prometeu a Elias, que Deus prometeu a Abraão, o que Deus pediu para Abraão fazer, o que Deus pediu para Moisés fazer, para Elias fazer, é só raciocinar. É exatamente isso que Deus quer que faça. Não precisamos de estudiosos, mestrados, chamando Deus, chegar para nós e dizer o que tem que fazer. Porque a palavra de Deus diz: coisas que haveis de fazer, já te ordenado lá atrás. Então, como é que a gente podemos entender isso? É exatamente analisar a palavra de Deus e ver exatamente o que foi que Deus cobrou de Jacó, o que foi que Deus cobrou de Noé, o que foi que Deus cobrou de Isaac, o que foi que Deus cobrou de Paulo, o que foi que Deus cobrou de Pedro, de Tiago, de Lucas, de Marcos. O que foi que Deus cobrou? O que foi que Deus ordenou através de Jesus na época dos discípulos? Em outros estudos a gente viu que Jesus
e Deus é a mesma coisa. Só existe uma diferença. Quando Jesus está em glória, Ele é o próprio Deus. Mas quando Jesus está sem a glória, Ele é Jesus. Glória a Deus. Não adianta um homem dizer que Jesus foi algum profeta como Elias. Não. Porque a Bíblia diz que é uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já existia desde a criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, o Espírito estava pairando, vendo primeiro, para que pudesse vir o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, sem a glória, Ele é o próprio Jesus. Nós podemos narrar e dizer, sem sombra de dúvida, que Jesus foi que criou o mundo. Porque naquela época não tinha olhos humanos para que pudesse alguém não olhar para Deus. Então Deus não precisava que ele estivesse em glória. Ele estava normalmente. E se ele estava sem a glória, Jesus estava lá na criação do mundo. Aleluia, glória a Jesus. Então isso nos traz uma convicção que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe glória tão maravilhosa. O homem desceu ao mundo, nascer de uma virgem, e assim como essa luz sai desta lâmpada sem quebrar, assim aconteceu o nascimento de Jesus em Maria. A ciência não tem como estudar e descobrir essa tão gloriosa glória. Se nós entendermos, meus queridos, existem várias passagens da Bíblia, mas essa mostra claramente. Eu posso ser o pastor da igreja, vocês serem os fiéis, mas eu não posso me sentir inferior a vocês, e nem vocês a mim. Nós somos iguais. Nós temos que andar de igualdade com o amor. Temos que se amar uns aos outros. Não existe diferença. A palavra de Deus diz: não sereis parciais no juízo, ou seja, julgar os pequenos e deixar os grandes para lá, condenar os pequenos e inocentar os grandes. O que quer dizer não seja parciais? Parciais é a pessoa que fica só com a metade e a outra não. Tem o grande aqui, tem o pequeno. Os dois erraram. Não vou julgar só o pequeno. Como a palavra diz, não seja parciais, tanto com o pequeno como o grande. Então o que é que Deus está dizendo? Que o pequeno pode errar, o grande também. O grande pode errar, o pequeno também. Então o peso é a mesma medida para cada um. Ah, porque é o pastor, porque é o obreiro, porque é isso, tem carro grande na igreja. Não existe isso. Errou, tem que pagar o mesmo preço que o pequeno, que é a ovelha, o fiel, pagou. Não existe isso. O pequeno comete um delito, um erro, paga o preço. O líder, o obreiro, uma pessoa que tem cargo na igreja, que é como se fosse o grande, comete a mesma coisa, às vezes pior, e a reunião de obreiro e não senta e não pune e fica por isso mesmo. E se o pequeno for dizer, ele cometeu o mesmo que eu paguei o preço, quase morri, quase minha família se acabou, quase eu ia desistindo da igreja, mas isso entristece o meu coração, porque ele cometeu pior que eu e está aí no lugar de honra. Deus se agrada disso? Não. Não sou eu que dizer, é a Bíblia. Mas eu estou aqui para orientar. A palavra de Deus é bem clara.
Assim, naquele tempo, quer dizer, lá atrás, ordenei todas as coisas que haveis de fazer. O que é que Deus está fazendo? Todas. O que é para mim e você fazer, já foi ordenado lá atrás. É só você ler a Bíblia. Porque o que Deus, eu vou falar de novo, o que Deus pediu, Abraão, seja assim, assim, assim. Então, o que Deus pediu para Abraão ser, o que foi que Deus pediu para Abraão ser? Vamos fazer? Abraão fez? Fez. Então, se Abraão era gente, era humano, então nós somos capazes de fazer as mesmas coisas. Vamos procurar ser justos que nem Abraão? Abraão conseguiu? Nós podemos conseguir. Sara conseguiu ser uma boa mulher? Conseguiu. Então uma mulher, qualquer mulher querendo, ela pode ser uma boa esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó conseguiu ser um bom filho? Então seja um bom filho. Isaac conseguiu ser um bom filho? Então seja um bom filho. Louvado seja o nome do Senhor. Abel conseguiu ser um bom filho? Seja um bom filho também. E assim as filhas também que foram boas filhas. Nós devemos se espelhar naquilo que agradou a Deus, não naquilo que desagradou a Deus. Nós não podemos se espelhar nas falhas, nós devemos se espelhar nas qualidades, naqueles que fizeram e agradaram a Deus. É bem fácil das pessoas entenderem e deixarem de se embaraçar. Porque pegam uma palavra na Bíblia, distorce para favorecer os homens, para defender os homens, os seus próprios interesses. Mas a Bíblia não foi feita para isso. Tem pessoas, líderes eclesiasticamente falando, que usam a palavra de Deus para beneficiar alguém que nem crente é. Porque nós devemos saber que a promessa que Deus fez para Abraão, que Deus fez para Elias, para Jacó e para os outros, eles tiveram a chamada e faziam exatamente o que agradava a Deus. Mas nós vemos pessoas que agradam a si mesmo, faz o que quer, pinta e borda, e as pessoas, por idolatria, usam a Bíblia para beneficiar. Nós devemos entender, meus queridos, quando Ezequiel profetizou que o povo ia morar na Babilônia, nós podemos se considerar, nós vivemos no mundo, existem vários tipos de pessoas, nós podemos se colocar como o povo de Deus, os judeus, o Israel, diante de Babilônia, dos babilônicos. Se você olhar para um lado, pessoas que adoram a Deus, outros que gostam de enfeite, outras pessoas que gostam de rituais, outros que gostam de beber, de se prostituir, nós estamos na Babilônia. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos se embaraçar, como os muitos já estão embaraçados. Vocês sabem, biblicamente, que sacerdotes, que é como se fossem pastores, por conta do poder, do ouro, do dinheiro, da riqueza, se corromperam. E mesmo assim queriam, por fim da força, exercer o papel de sacerdotes sem ter dignidade. Aonde a prostituição também acontecia. Mas por ser uma autoridade, as pessoas tinham medo de acusar. E muitas das vezes pessoas inocentes morreram para que aquele corrupto e aquele adúltero permanecesse diante de uma congregação. Se a gente não olhar para a Bíblia, todos vamos perecer. Porque o nosso foco é a salvação. Nós não podemos estar aqui nessa terra agradando a pastor. Eu sou pastor, mas eu não mando ninguém. É seguir a mim. Tem que seguir a palavra de Deus. E se vocês prestarem bem atenção,
eu estou pregando a palavra de Deus e não estou beneficiando nem a igreja dentro da Vitória, nem a mim. Eu estou puxando para Deus, levando para o Espírito Santo, levando para Jesus e trazendo informação que vocês têm que examinar a Bíblia e fazer conforme que Deus já ordenou lá atrás. Não é ensinamento teológico, ensinamento de filosofia, de quem está andando o dedo, que tem que ser assim, que é assim. Não. Não é assim não. Vamos saber se esse estudo aí, se essa doutrina, se esse ensinamento está conforme a palavra de Deus. Espera aí, deixa eu ver, está escrito onde? Não, você está pregando isso aqui, mas isso aqui está, na Bíblia está totalmente diferente do que está pregando. Eu não vou ouvir e nem vou obedecer. Você tem autonomia de exercer a sua função como filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender o que é a palavra de Deus. Eu disse outrora que a igreja da gente tem estatuto, nós temos todos os documentos, temos atas, temos registros, e eu afirmo, esses documentos são para defesas diante das leis, que a gente possa se proteger diante de leis, pessoas de má fé. Mas isso não quer dizer que a igreja tem que seguir esses papéis. A igreja tem que seguir a Bíblia. Porque o estatuto da igreja diz que tem que ser assim, assim, assim. A ata da igreja diz que sei o que, sei o que. A convenção diz isso. Fiéis, obreiros, que se prezam, não seguem as leis dos homens. Amém? Nós temos que seguir qual lei? A lei de Deus. O que é que a lei de Deus diz? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender que isso é para defesa por lei. Às vezes tem uma pessoa que quer